Setembro Amarelo marca a campanha de luta pela vida e prevenção ao suicídio. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada dia, 32 pessoas tiram a própria vida. Quase 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Pensando nisso, em 2015, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria criaram o Setembro Amarelo, com a proposta de conscientizar e evitar o suicídio. Olá, seja bem-vindo a mais um Prisma Entrevista, um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unicinos. Hoje, vamos conversar com a Lígia Hecker Ferreira, professora de psicologia da Unicinos. Ela é psicóloga, psicanalista e especialista em saúde mental. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite, Lígia. E a primeira pergunta, nós gostaríamos de entender qual a importância desta campanha do Setembro Amarelo e por que nós ainda precisamos falar sobre suicídio. Bom, quero agradecer também o convite de vocês, de poder estar aqui falando sobre esse tema, que eu acho que sempre é um tema bem importante, assim, né? Eu acho que uma coisa vocês já disseram, o quanto a campanha, né, do Setembro Amarelo tem a intenção de conscientizar as pessoas sobre a temática do suicídio e, de certa forma, sobre a temática do sofrimento psíquico e da morte, né, que eu acho que são temas que são difíceis para nós na nossa cultura, né? Sempre que a gente se aproxima de uma situação de morte, a gente tem muitas dificuldades de falar sobre isso, de conversar, de indagar, de perguntar para as pessoas. Quando as pessoas dizem que não estão bem, né, a gente também às vezes não quer saber muito ou está na correria da vida e não se ocupa com isso. Então, acho que o Setembro Amarelo vem nos alertar, né, da importância de que a gente possa falar sobre o sofrimento psíquico, né, sobre o fato de que pessoas ficam mal, que têm vontade de morrer, né, e que a gente precisa poder desenvolver estratégias, políticas, né, de cuidado dessas pessoas e daqueles que estão envolvidos também, familiares, que também sofrem com a perda de alguém, né, que comete o suicídio ou que está pensando em morrer, né, em tirar a sua vida. Nós temos dados, então, que dizem que 96,8% das pessoas que cometem, né, o suicídio são acometidas por conta dos transtornos mentais, né? A gente queria entender, então, se existe algum fator de risco, né, que leva essas pessoas a tirarem a própria vida. Bom, falar de problemas, né, de sofrimento psíquico, né, ou de transtornos mentais é sempre algo complexo, né? Nunca tem um único motivo que leva as pessoas a se constituírem de uma determinada forma. Mas a gente também sabe que não são todas as pessoas que sofrem situações difíceis, e a gente vive, por exemplo, num país absolutamente violento, difícil, né, com muita miséria, com muitas relações complicadas, né, de trabalho, de condições de vida, que faz com que a vida das pessoas, de modo geral, seja difícil e nem todo mundo pensa em morrer, né, em se suicidar. Agora, existem situações que eu acho que a gente pode considerar muitas vezes do ambiente onde essas pessoas cresceram ou das relações que se estabeleceram nos tempos iniciais de vida dessas pessoas, que puderam criar talvez um certo ambiente de hostilidade ou de mau acolhimento quando bebê, quando criança, ou situações traumáticas que podem ter acontecido no decorrer da vida. A gente ouve, às vezes, pessoas que viveram situações de abuso, de violência física, né, ou de perdas importantes, que então vão fazendo com que, frente a essas situações, a uma situação de crise ou a um momento mais difícil da vida, a vontade de morrer se apresente com mais intensidade e, bom, às vezes só como uma ideia, né, mas é algo que também vai se desenvolvendo assim no decorrer da vida, né, aquilo vem surgindo em vários momentos difíceis. Muitas vezes as pessoas pensam que morrer seria uma saída, né? Claro que todos nós já pensamos nisso um dia, né? Que como seria se a gente morresse, o que poderia acontecer conosco, com os nossos amigos, mas no caso dessas pessoas, essa vontade é maior, né? A gente vai ver que são pessoas
que se entristecem mais com certas situações, que entram em processos mais depressivos, né, de maior angústia. Então, às vezes, a saída, né, para aquele tamanho de sofrimento, a saída da morte, infelizmente, é um caminho que talvez seja o mais possível para algumas pessoas, né? E como a gente pode identificar que uma pessoa está precisando de ajuda, né, ou que está tendo esses pensamentos suicidas? Bom, eu acho que tem várias formas e depende também muito do jeito como as pessoas, né, se expressam e se colocam, porque tem pessoas, por exemplo, que são muito fechadas e têm muita dificuldade de falar dos seus sentimentos, pelo que está passando, pelas dificuldades que estão passando e podem entrar num processo de retraimento, né, de se isolar, de se recolher, de ficar em casa, de ficar no quarto, de ficar irritado, de ficar brabo, né. Então, esse pode ser um sinal, né. Às vezes, pessoas, acho que a questão da depressão, né, pode ser, assim, do ficar aí ficando triste e ficando desanimado e perdendo vontade de se relacionar, né. Às vezes, o uso abusivo de drogas ou de álcool, né, de vários tipos de droga pode ser também um indício por conta de alguma coisa que não está bem com aquela pessoa, então ela de alguma forma vai se expressando ou tentando se anestesiar ou escapar um pouco das situações que estão produzindo mal-estar. E hoje em dia a gente vê, por exemplo, também muitos adolescentes e jovens passando por situações muito difíceis no mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, são às vezes muitos estímulos em excesso nas redes, ou relações muito frágeis, às vezes mesmo nas suas famílias, né? Porque o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, o pai já não está mais ali, ou os irmãos estão fora, ou está sozinho dentro de casa, se dando, né? Tendo que se virar com uma série de coisas suas, de sentimentos, de pensamentos. Às vezes se expõe na internet, ou se expõe para alguns amigos, e não é acolhido, né, é hostilizado, é tratado mal, é tratado com violência. E quando vai pedir ajuda, às vezes as pessoas acham que é bobagem, que é coisa de adolescente, né? Os pais dizem, tu não tem problema, não está te acontecendo nada. E a gente vai percebendo, né, por exemplo, quando às vezes começa ou com a bebida, ou mesmo com os cortes, que hoje é algo muito comum, né? Quer dizer, os jovens que começam a se cortar porque estão muito angustiados e não tem nenhum lugar para poder conversar e poder falar sobre o que está acontecendo, e entender o que está acontecendo. Então, ali a gente tem pistas, não quer dizer necessariamente que quem está se cortando, por exemplo, deseje se matar. A gente vê, pelo contrário, que quem se corta muitas vezes está tentando achar uma saída para sentir outras coisas que não seja a vontade de morrer, né? Mas talvez se não tiver ajuda, se ninguém perceber, né, se ninguém estiver vendo aquela pessoa e cuidando dela, talvez aquilo cresça de tal modo que sim, pode chegar a uma ideação suicida ou alguma tentativa mesmo, né? Apesar de que a gente vai ver que as tentativas, muitas vezes, elas são reincidentes, né? Não é algo que de uma hora para outra acontece. Aquela pessoa vem anunciando o seu mal-estar, o seu sofrimento, a sua vontade de desistir da vida. Só que, às vezes, a gente não escuta quem está perto, né? Nem os amigos, nem os familiares, e, às vezes, nem as equipes médicas, né? Ou dos serviços valorizam, né, aquele sofrimento a ponto de como deveria ser valorizado, né? Então agora nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais Prisma Entrevista, não sai daí. Estamos de volta com o Prisma Entrevista, hoje com a Lígia Hecker, psicóloga, para falar sobre um tema super importante, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E então, continuando o nosso programa, tu falava sobre a questão dos jovens, né, que hoje são inteiramente acometidos pela depressão, pela ansiedade, fatores que podem, né, infelizmente, levar a pessoa a vir tirar a sua própria vida. Gostaria de entender, então, qual o papel, né, da família, dos pais e também
do ambiente escolar, né, de estar ingressando também nessa campanha do Setembro Amarelo, de conversar sobre a prevenção ao suicídio? Eu acho que, assim, que os pais possam estar mais atentos, né, que o ambiente familiar possa estar mais atento a como que os seus filhos estão, né, durante o dia, onde é que estão, o que estão fazendo, como que estão vivendo, como que, bom, até que ponto conseguem conversar para perguntar, para saber, para chegar perto, para entender como é que está a vida desses adolescentes. Eu acho que ela é fundamental. Muitas vezes esses familiares não conseguem fazer isso, seja pelo seu ritmo acelerado, seja por uma característica da nossa cultura de a gente não falar muito sobre certas coisas e falar sobre sofrimento, sobre tristeza, sobre o que não está legal, né? Nem sempre é muito fácil, não só... Eu acho que até os jovens falam mais disso entre eles, né, do que com os adultos. Eu vejo, uma das coisas que a gente tem visto muito, assim, trabalhando com, né, com os jovens e mesmo com a escola, durante um bom tempo eu trabalhei com as escolas, é a dificuldade dos pais de conseguirem dialogar e de apoiar os seus filhos, né? Seja nos momentos difíceis, por exemplo, a adolescência é um momento muito difícil, de muitas escolhas, de decisões, né? E hoje em dia tem muitas referências diferentes colocadas para poder também transitar e aprender o que vai ser, o que vai gostar, de quem vai namorar. Quer dizer, existem muitas possibilidades que às vezes é muito legal, por outro lado também causa muita angústia, porque é um mundo muito aberto, né? Então eu acho que nesse sentido, assim, né, dos pais poderem estar mais atentos e também a escola, né? Eu acho que o Setembro Amarelo vem muito, assim, ajudar a responsabilizar um pouco a escola, também ter que olhar para essas questões, né? É claro que existe toda uma discussão de que isso deveria ser muito mais da família do que das escolas, mas o lugar onde os adolescentes e as crianças mostram muitas vezes o seu sintoma, o seu sofrimento, a sua angústia, quando em casa ninguém está vendo, é na escola. Então, é papel da escola também poder acolher. Acho que isso é uma questão complicada, porque nem todos os nossos professores, diretores, têm tido formação e preparo para poder conversar sobre essas temáticas com os adolescentes, né? Então é muito comum a gente ver situações assim que chegam a ser bizarras, né? De como que a escola reage muitas vezes. Eu fiz um trabalho de assessoria a uma escola grande há uns 2 anos atrás, porque tinha, né, havido um suicídio de um menino da escola, e a escola teve muita dificuldade de conversar com os alunos, no sentido até para anunciar que estava tendo um dia de luto, tinha a morte do menino, e como é que a gente falava sobre isso. Não é que tem que falar o tempo todo e ficar horas falando, mas é não virar as costas, né, como se isso não tivesse acontecido, né? E os adolescentes, nós fizemos uma pesquisa junto aos adolescentes, e eles diziam, bom, assim, era minimamente conversar um pouco, né, poder dizer o que aconteceu, a gente poder dizer como é que a gente estava se sentindo, a gente queria perguntar, e os próprios professores não conseguiram fazer essa escuta, não conseguiram fazer essa conversa. Alguns conseguiram, sempre tem aqueles que conseguem. Então, acho que a escola tem um papel muito importante, especialmente, né, nesse recorte da infância e adolescência, para falar dessa temática e dos vários tipos de sofrimento psíquico, né? E infelizmente a escola ainda não está tão preparada como precisaria, né? Mas eu acho que o trabalho da campanha contribui nesse sentido, sabe? Porque, bom, daí se fala nisso, se abre uma palestra, uma oficina, bom, circula essa informação e vai começando a cair um pouco o mito, né, e o tabu de falar da morte, porque assim, é a única coisa certa na nossa vida, né, é a morte. E a gente tem tanta dificuldade para falar disso, né, e os adolescentes estão colocando em jogo isso também, né, como é que nós adultos lidamos tão mal, né, com a própria vida, que a gente não consegue falar de algo que faz parte, né, que é completamente intrínseco à nossa existência, né. Então, acho que esse é um desafio também para a sociedade, de modo geral, né? A gente poder abordar esses temas com um pouco mais de tranquilidade e naturalidade, né? Então, a próxima pergunta, né, é como que a gente pode abordar isso dentro da mídia, né? Ainda se tem um tabu muito grande de como a gente pode e deve
comentar e noticiar esses fatos. Existe um debate dentro da comunidade da psicologia sobre como tratar esse assunto, se de fato é necessário noticiar? Olha, existem posições nem sempre conflitantes, se a gente puder dizer assim. Eu sou do princípio de que é preciso que se fale sobre as coisas. Eu não acho que seja silenciando ou botando para baixo do tapete que a gente evita os problemas, né? Somos humanos, esse é uma questão, né? É uma problemática humana que está aí e que eu acho que as pessoas não se contaminam com o suicídio do outro. Não é uma doença que se transmite por contágio, né? Se transmite por descuido, por não cuidar do outro, por não acolher, por não ser atento ao outro. Agora, se a gente pode falar disso, se existem canais onde que as pessoas possam acessar, né? Como a gente tem o CVV, que é um canal que, bom, é um centro de atendimento que permite que as pessoas facilmente, anonimamente acessem. Se essas informações circulem, se as pessoas sabem que elas podem procurar um profissional de saúde, que elas podem procurar um serviço de saúde, né? Que elas poderiam falar disso com seu professor, que seria natural que a sua família pudesse conversar sobre isso. Claro que não é tão simples assim, sim, mas eu acho que, de certa forma, a mídia tem esse papel que é de fazer circular a palavra, que é de conscientizar, que é de fazer a informação se tornar mais comum entre nós e menos tabu. Eu acho que sim, acho que é importante, sabe? Claro que eu acho que às vezes, dependendo de como isso é veiculado, pode se tornar algo grave, assim, sabe? Dependendo, se a gente toma isso de uma forma muito dramática, eu acho ruim, né? Eu acho que sim, tem que ter um cuidado na forma de abordar esse tema, mas eu acho que é importante que ele possa circular entre nós. E como e quando, né, buscar ajuda em meio a uma crise? Bom, eu acho que as pessoas que estão em crise, elas precisam de ajuda. É difícil alguém que, por exemplo, está muito deprimido, está muito isolado, não quer falar da sua... Por exemplo, em tempos de todo mundo legal, felicidade, né, tirania da felicidade, né, todo mundo postando as fotos mais bonitas, tu ir procurar alguém para dizer que tu não está legal, não é muito fácil, né? Então, eu acho que tem algo que quem está em volta precisa poder estar atento às pessoas que possam estar mais entristecidas, mais isoladas ou dizendo das suas dificuldades. Então, eu acho que no momento que a gente começa a perceber, eu acho que uma coisa é conversar com essas pessoas, é tentar ver se ela consegue falar de como que ela está se sentindo. Bom, a partir daí, talvez, ajudá-la a pensar em buscar um serviço, de buscar um psicólogo, de buscar um psicanalista, né? De ver com a família, às vezes, sabe, ou com um amigo mais próximo que conseguiria acessar a família. Então, buscar uma rede de relações, porque eu acho que isso é uma coisa importante no suicídio, né? Que a gente, às vezes, possa acessar uma rede que ajude essa pessoa a poder lançar mão, né? De um amigo, de alguém que, num momento de crise, né? E ter ali alguns recursos na mão se precisar chamar psiquiatra, precisar internar, né? Então, acho que tem que ter uma equipe de saúde por perto, mas provavelmente tem que ter um amigo ou um familiar que possa ajudar aquela pessoa que não está legal a poder acessar esse serviço. Sozinho é muito difícil acessar. Nossa conversa de hoje vai chegando ao fim. Nós agradecemos a nossa convidada Lígia, que se dispôs a estar aqui conosco nesta noite para falar um pouquinho sobre esse tema que ainda é tratado como um tabu, mas que é muito importante que nós falemos. Importante ressaltar também, se você ou alguém perto de você está passando por um momento difícil, procure ajuda, vá atrás de algum acompanhamento, né? Nós não estamos sozinhos. Para conversar com algum representante do Centro de Valorização da Vida, basta que você ligue para o telefone 188, o CVV. É um canal gratuito, funciona 24 horas por dia. Também é possível enviar o e-mail por www.cvv.org.br ou conversar através do mesmo canal no chat do site. Muito obrigado e até mais.